Cores neutras são famosas por combinarem com tudo. São a zona de conforto de quem tem medo de ousar nas cores, principalmente nas paredes. Será que você é uma delas? Olá, eu sou Manuela Lopes e você está no canal Simples Chique. Nesse vídeo você vai aprender quais são as 7 cores neutras mais usadas em paredes. Mas antes eu tenho uma novidade para contar. No final de março eu vou fazer um workshop presencial aqui em São Paulo para quem tem dúvidas sobre como decorar ambientes. Vamos ficar um dia todos juntos, onde eu vou ensinar várias técnicas infalíveis de decoração e praticar também, com alguns exercícios super legais. Se você não mora em São Paulo, já se programe com antecedência para a gente se conhecer pessoalmente e passar um dia inteiro conversando sobre decoração, tá certo? Para entrar na lista de espera, clique no link aqui na descrição e cadastre seu primeiro nome e seu e-mail. Quando os ingressos estiverem disponíveis para compra, eu vou dar prioridade a quem já estiver na lista. Em breve eu trago mais informações, fique de olho. Cores neutras ainda são preferência da maioria quando o assunto é pintar paredes. Em 2016, um estudo feito pela AkzoNobel, a empresa dona da Tintas Coral, revelou que 2/3 da população preferem usar cores neutras nas paredes internas de suas casas. De lá para cá, esse número tem caído um pouquinho, mas ainda representa a grande maioria. Se você já me segue há tempos, você sabe que eu tenho horror a uma decoração predominantemente neutra. Mas eu entendo que usar uma base neutra facilita muito na hora de aplicar cores em detalhes, que é o que a maioria das pessoas gosta de fazer. Então aqui vão as 7 cores neutras mais usadas em paredes internas. Vou começar logo com o cinza, que virou um queridinho na decoração. O cinza caiu no gosto geral depois que os estilos industrial e escandinavo se popularizaram aqui no Brasil. No caso do industrial, os tons de cinza usados nas paredes são mais escuros. Também vimos o cimento queimado ganhar status de tendência e se difundir muito na ambientação de casas e apartamentos. Já no estilo escandinavo, as tonalidades de cinza usadas em paredes tendem a ser mais suaves e discretas. Aliás, cores neutras têm tudo a ver com esse estilo de decoração, onde as sensações de calma e amplitude são características marcantes. Apesar de fazer sucesso, a cor cinza precisa ser usada com cautela. Em excesso, ela pode causar frieza e criar uma atmosfera de depressão, porque o cinza é a cor da solidão. Como aqui a gente está falando de cor apenas nas paredes, o que eu recomendo é que você complemente sua decoração com outras cores, sejam elas quentes ou frias, tanto faz. O importante é fazer o cinza das paredes conversar com outras tonalidades. E veja, ele até pode ser o protagonista do ambiente, mas ter objetos de outras cores vai quebrar a apatia que o excesso de cinza poderia causar. Agora vamos para outra cor neutra super usada em paredes, o palha. Palha é um tom amarelado de bege que faz muito sucesso por ser uma cor aconchegante. Na minha opinião, de todas as cores neutras que eu vou mostrar nesse vídeo, essa é uma das mais perigosas de usar. Ela só não perde nesse quesito para a última cor que eu vou mostrar aqui. O palha é perigoso de usar porque, como ele tem essa puxada para o amarelo, muita gente fica sem saber como combinar. O que geralmente se faz é usar cores muito parecidas a ela no ambiente inteiro. Resultado, a decoração do espaço fica muito sem graça, sem um atrativo, tudo vibrando na mesma frequência. Além disso, a cor palha me remete muito a coisa antiga, porque essa cor estourou como cor de parede nas décadas de 80 e 90. Ela até me faz lembrar aqueles azulejos antigos que se usavam em banheiros e cozinhas, com arabescos e motivos florais. Penso que existem opções mais modernas de cores neutras para explorar nas paredes internas. Mas se mesmo assim você quiser usar essa cor, procure equilibrar o ambiente com peças de desenho mais expressivo. Não precisa nem ser nada muito arrojado, não. Use móveis de linhas retas, atuais e distribua também algumas peças de outras cores, mesmo que essas outras cores sejam neutras. A próxima cor neutra muito usada em paredes é o famoso branco gelo. No meu vídeo onde eu falo sobre ambientes monocromáticos, eu comentei que, apesar de a gente achar estranho, a cor branca tem muitas variações de tonalidade.
O branco gelo é uma delas. O gelo é diferente do branco puro porque é uma tonalidade mais acinzentada. Não chega a ser um cinza muito expressivo, mas ainda assim passa uma certa frieza aos ambientes. Ele é muito usado por quem gosta de paredes claras e não quer deixar tudo 100% branco. É uma das cores neutras mais fáceis de usar, porque dá liberdade de escolha para outras cores, até um pouco mais ousadas. Mas assim como palha, o gelo acaba sendo uma escolha bastante óbvia. Existem opções mais modernas para substituir o gelo nas paredes, na minha opinião. Usar cinzas bem clarinhos é uma alternativa. E daqui para o final do vídeo eu ainda vou dar outras também. Pintar paredes de preto ganhou muita força nos últimos anos, com a moda das paredes lousas. Mas apesar de ser considerada uma cor neutra, o preto precisa ser usado com cuidado por ser uma cor pesada. O que geralmente vemos é pintar somente uma parede de preto, ou só uma parte das paredes. Mas o fato é que ambientes com paredes pretas são extremamente modernos e estilosos. Claro que isso precisa ser muito bem pensado, pois o risco de essa decoração dar errado é muito grande. Se você tem um estilo bem despojado, antenado com tendências e até contemporâneo, paredes na cor preta são uma boa opção. Nesses casos, eu nem chego a considerar o preto como uma cor neutra, porque ela se faz muito presente, nunca passa despercebida. Pelo contrário, ela chama bastante atenção. Mas se você preferir fazer uma meia pintura ou pintar pouca área, aí a cor preta pode ser trabalhada de uma forma um pouco mais discreta. Vou falar de mais uma cor neutra bastante usada e que, na minha opinião, é a mais sofisticada e elegante de todas, o Fendi. Essa cor vem sendo muito usada na decoração há uns 8, 10 anos. Definir a cor Fendi é até um pouco difícil, porque a tonalidade é uma espécie de intermediário entre cinza, verde e bege. Seria o Fendi a famosa cor de burro quando foge? Aí eu já não sei, mas o fato é que essa tonalidade é extremamente elegante para explorar na decoração. Ela vem sendo muito usada em tecidos, como revestimentos para sofás e também em armários de cozinha. Mas como o assunto aqui é cor de parede, o Fendi pode ser uma alternativa muito interessante aos outros neutros, porque é uma cor mais expressiva que todas as outras cores neutras. Ela traz modernidade e sofisticação sem ser excessivamente fria como o cinza. Uma opção diferenciada para quem quer ambientes bonitos, originais e com um quê de glamour. A penúltima opção de cores neutras que eu vou mostrar agora, na verdade, pode ser um conjunto de cores, os chamados off-whites. Os tons off-white são bem conhecidos no ramo dos casamentos, já que os vestidos de noiva são off-whites. Acredito que por conta disso, os off-whites mais famosos são os brancos encardidos, aqueles brancos que não são bem brancos. O branco gelo, que eu falei no começo desse vídeo, é um off-white. O branco pérola também. Esses brancos que não são bem brancos são os mais usados em pinturas de parede por quem quer superfícies clarinhas, mas não quer aplicar o branco puro. Só que traduzindo a expressão ao pé da letra, off-white significa quase branco. Então, teoricamente, qualquer tonalidade super clarinha de qualquer matiz é um off-white. Se você não sabe o que é matiz, eu já expliquei nesse vídeo aqui. Ou seja, se você pegar um leque de cores, as últimas tonalidades das folhas, aquelas que são quase brancas, teoricamente são off-white também. A melhor maneira de você identificar um off-white é comparar ao branco puro. Esse truque, inclusive, eu aprendi com a minha professora de cores, a Felicitas Pinheiro, do Cores Lovers. Basta pegar uma folha de papel sulfite em branco e comparar a cor. As que mais se aproximarem do papel podem ser consideradas off-whites, ou quase brancas. Elas são alternativa para quem gosta de uma decoração mais clean ou para quem tem medo de ousar na escolha da cor da parede. São até uma alternativa muito melhor do que a última cor neutra que eu vou mostrar em seguida. Antes eu quero contar uma novidade para você que acompanha o Simply Chic. Você deve ter percebido que no final do ano passado eu comecei a publicar alguns conteúdos sobre trabalhar com decoração. Agora, em 2020, isso vai continuar, só que com uma novidade. Eu vou criar um segundo canal só para isso. No dia 3 de fevereiro de 2020, eu vou inaugurar o meu segundo canal
E lá eu só vou falar sobre decoração profissional. Então, se você gosta muito de decoração e pensa em fazer disso sua profissão, se ligue que vem um canal exclusivo só para isso aqui no YouTube, com a qualidade dos conteúdos do Simples Chique que você já conhece. Finalmente, a última cor neutra dessa nossa lista, a mais usada de todas e também a mais perigosa, é o branco puro. E você provavelmente está se perguntando agora por que uma cor aparentemente tão inofensiva assim é tão perigosa. Não tem nada a ver com monotonia, não. O branco puro é a cor que mais reflete a luz. Imagine ter todas as superfícies de um ambiente pintadas de branco puro, refletindo a luz natural. Elas vão ganhar muito destaque em um nível desproporcional. Veja, a decoração de um ambiente precisa ser bem equilibrada. Uma ou outra coisa podem ser destaques pontuais sem problema nenhum. Mas quando todas as paredes completamente brancas chamam mais atenção do que o resto, a impressão vai ser sempre de que está faltando alguma coisa no ambiente sem você saber o que é. E isso não é bom. Por outro lado, tentar entupir essas paredes com quadros ou outros objetos pode deixar o ambiente poluído. Ambientes com paredes totalmente brancas funcionam quando a ideia é justamente ter um ambiente minimalista de verdade, o minimalismo raiz mesmo. Ou seja, quando é sua intenção dar essa sensação de vazio no espaço. Tem mais um detalhe. Paredes no branco puro criam um pano de fundo extremamente claro. Qualquer coisa que você coloque nelas ou próximo delas vai contrastar demais. Imagina ter várias coisas contrastando com um branco puro de fundo. Isso pode cansar com o tempo. Olha que interessante, né? O que sempre se vê são pessoas evitando colocar cores fortes nas paredes por medo de elas cansarem, quando na verdade o perigo está justamente no branco. Quando receber o seu apartamento novo ou for reformar seu imóvel, já sabe, evite deixar as paredes no branco puro. Na melhor das hipóteses, pode deixar só o teto branco, mas nas paredes procure colocar alguma outra tonalidade, mesmo que seja qualquer uma das cores neutras mostradas aqui nesse vídeo. Agora comenta aqui embaixo se você é do time das cores neutras nas paredes e por quê. Você acha que é mais fácil deixar as paredes neutras? Um beijo e até o próximo vídeo.